Quero saudar os irmãos e as irmãs do nosso Brasil amado, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio, sou casado com a missionária Natália e juntos nós temos duas filhinhas, Maria Sofia, que tem 7 anos, e Maria Júlia, que tem 3 anos. E queremos nesse momento agradecer a você, querido pastor, a sua igreja, por nos receber, por receber missões mundiais. Nós estamos trabalhando na Itália. Já há mais de 15 anos estamos servindo ao Senhor na Itália. Na Itália, a maior parte da população se professa católica romana. Os protestantes giram em torno a 1% da população. Nós temos visto que as religiões que mais têm crescido na Itália é o islamismo, as testemunhas de Jeová e os mórmons. No bairro onde nós trabalhamos aqui em Roma, nós escolhemos esse bairro por ser um bairro estratégico, onde a presença evangélica é quase zero. Nesse bairro nós temos a sede das testemunhas de Jeová de toda a Itália, a sede nacional. Temos o maior templo dos mórmons de toda a Europa, que é também a sede nacional dos mórmons na Itália. Mas nós estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui para transformar o mundo com a alegria de Jesus. Esse é o tema da nossa junta de missões mundiais desse ano. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Eu me lembro de um versículo de Neemias, capítulo 8, versículo 10, a segunda parte, onde tem uma frase que diz assim: porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Uma frase inserida num versículo que faz parte de um contexto. O povo de Deus tinha passado por 70 anos no cativeiro, aonde eles tinham sofrido, aonde eles estavam debaixo de um jugo. Mas Deus decidiu trazê-los de volta para a terra promessa, e ali eles reconstruíram o templo, que era o coração espiritual, o coração religioso da nação hebraica. Eles reconstruíram os muros da cidade, que representava a dignidade deles. Então, naquele tempo, a lei do Senhor foi lida e o povo estava atento para ouvir a lei do Senhor. E a palavra de Deus disse que, à medida que a lei do Senhor estava sendo lida, as pessoas começavam a ficar tristes, as pessoas começavam a chorar, porque elas se lembraram do verdadeiro motivo pelo qual elas estavam na catividade, no cativeiro. Elas lembraram que o verdadeiro motivo era o pecado, o verdadeiro motivo era o fato que eles tinham se distanciado de Deus. Mas naquele momento, Neemias pega a palavra e ele diz: olha, Deus decidiu perdoar vocês, Deus decidiu dar uma nova chance a vocês, a nós. Então comamos, bebamos, precisamos nos alegrar. Este é um dia consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É isso que Neemias quis comunicar ao povo de Israel, que estava sofrendo, que estava chorando, lembrando do seu passado. Neemias estava dizendo: povo de Deus, não permita o passado de vocês de profetizar o futuro de vocês. Povo de Deus, não fique chorando, não fique se lamentando por causa dos erros do passado. Deus resolveu perdoar, Deus resolveu salvar, Deus resolveu libertar, e a alegria do Senhor, essa alegria que nós precisamos sentir nos benefícios que o Senhor nos traz, é a nossa força. Então Neemias, ele disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Meus irmãos, nós precisamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Precisamos transformar este mundo com a alegria de Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos dá força.
A alegria do Senhor nos doa força, força espiritual. Quando nós encontramos essa alegria, quando nós provamos essa alegria nos dá força espiritual, essa alegria nos dá força psicológica, essa alegria nos dá força emotiva, essa alegria nos dá até mesmo força física. A alegria do Senhor não se esgota jamais. A alegria do Senhor se renova a cada dia. A alegria do Senhor se renova a cada manhã. Infelizmente, muitas pessoas ainda não conhecem essa alegria. No Brasil, na Itália e em todo o mundo, muitas pessoas estão tentando encontrar um pouco de alegria nas coisas deste mundo, no dinheiro, na saúde, nos relacionamentos, que até te traz uma alegria, mas é uma alegria passageira, é uma alegria momentânea, é uma alegria circunstancial. E muitas vezes, quando essa alegria passa, as pessoas se sentem exaustas, as pessoas se sentem vazias, as pessoas se sentem esgotadas e elas dizem: olha, eu tenho um vazio enorme dentro de mim, eu tenho um vazio enorme dentro de mim, eu não consigo preencher esse vazio. Vocês sabem por quê, irmãos? Esse vazio é do tamanho de Deus. Pessoas não podem preencher o vazio que é do tamanho de Deus. Coisas não podem preencher esse vazio que é do tamanho de Deus. Relacionamentos, dinheiro, nem mesmo saúde pode preencher esse vazio que é do tamanho de Deus, porque esse vazio que cada um de nós tem dentro, esse vazio pertence ao Senhor, e é somente quando o Senhor entra, Ele preenche todo esse espaço. Então a pessoa consegue viver uma vida abundante na presença do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período difícil. O nosso mundo está sofrendo com esta pandemia do coronavírus. As pessoas estão tristes, muitos perderam entes queridos. As pessoas estão preocupadas, sobretudo a faixa de risco, que são as pessoas mais idosas. As pessoas estão em pânico e muitas pessoas têm se perguntado: será o final dos tempos? Quem tem um pouquinho mais de conhecimento da palavra estão preocupadas, muitas estão preocupadas com o final dos tempos. Muitos que sabem que nós somos cristãos estão nos perguntando, estão nos indagando, e nós estamos tendo uma oportunidade enorme para falar de Jesus a essas pessoas. Meus irmãos, é o tempo da igreja, é o tempo que a igreja se levante, é o tempo que a igreja se levante poderosa e corajosa para passar para essas pessoas o valor da fé em Jesus, para passar para essas pessoas o valor da esperança em Jesus. As pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, elas estão nos observando, as pessoas estão nos olhando, elas querem ver a nossa fé, elas querem ver a nossa esperança, elas querem ver a nossa alegria, não obstante as circunstâncias. E nós precisamos, queridos, transformar o mundo com essa alegria, com a alegria de Jesus. E é por isso, Igreja do Senhor que está aí no Brasil, que você possa se levantar, que você possa se erguer, que você possa levar esperança àqueles que estão desesperançados, que você possa levar alegria àqueles que estão sem alegria, que você possa levar encorajamento àqueles que estão desencorajados e que você possa levar consolação àqueles que estão sem consolação. O povo neste momento está olhando para nós, igreja, e nós precisamos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos alegres no Senhor porque o Senhor nos salvou. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, nós precisamos dizer que nós fomos salvos em Cristo.
Nós precisamos dizer que nós éramos cegos e agora nós vemos. Nós precisamos dizer que nós estávamos indo atrás de alegrias vazias e passageiras e agora nós temos um gozo permanente dentro de nós. Nós precisamos dizer que nós estávamos nos sentindo oprimidos pelo pecado, mas agora nós somos as pessoas mais livres do mundo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque o Senhor nos salvou e o Senhor nos trouxe alegria. E é por isso que nós precisamos levantar a nossa voz e nós precisamos pregar esse Jesus que salva, esse Jesus que liberta, como diz a palavra, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos chamou da escuridão e nos fez enxergar a luz. A alegria do Senhor é a nossa força, porque nós sentimos alegria em fazermos parte da família de Deus. Meus irmãos, nós fazemos parte de uma família linda. Nós fazemos parte de uma família enorme. Nós fazemos parte de uma família que está em todos os lugares do planeta, que é a família de Deus. Olha o que Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Meus irmãos, é muito bom pensar em Deus como nosso Pai querido, como nosso Pai que nos abraça, como nosso Pai que nos protege, como nosso Pai que diz: Fábio, tudo irá bem. Fábio, tudo irá bem. Esteja confiante em mim, confie em mim, acredite em mim, porque eu posso tudo em ti e através de ti. Igreja, Deus é o nosso Pai. Olhe para o irmão que está aí com você, o teu esposo, a tua esposa, teus filhos. Pense nos irmãos da igreja, no pastor, no diácono. Nós fazemos parte de uma grande família, a família de Deus. E isso nos traz alegria. Isso nos traz uma enorme alegria no coração. Saber que nós podemos ir no Japão e lá nós teremos irmãos. Sabemos que nós podemos ir aos Estados Unidos e lá nós teremos irmãos. Sabemos que nós podemos ir em Angola e lá nós teremos irmãos. Sabendo que nós podemos estar aqui na Itália e aqui nós temos irmãos. Que alegria! Meus irmãos, mas a alegria do Senhor também se manifesta em sabermos que nós temos acesso à sua presença em qualquer momento do dia ou da noite. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que o Senhor diz para mim. Olha o que o Senhor diz para você, igreja, nesse momento. O Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu ouvirei dos céus, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, segundo a Crônicas 7:14. Deus está convocando o seu povo. Você é povo de Deus? A palavra de Deus diz que nós temos uma arma poderosíssima, que é a arma da oração. A palavra de Deus diz que a oração pode muito. Meus irmãos, nós precisamos nesse tempo redescobrir a importância dos joelhos dobrados. Meus irmãos, nós precisamos redescobrir neste momento a importância das vozes que se levantam para buscar a presença do Senhor. Meus irmãos, que nós possamos clamar pela Itália, clamar pelo nosso Brasil, clamar pelo nosso mundo, pedir a Deus que com a sua mão Ele possa frear essa pandemia que tem feito tanta gente sofrer, tem colocado tantas economias de joelhos. Deus pode todas as coisas. Igreja do Senhor, clame ao Senhor. Deus nos dá acesso através da oração. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso quando nós estamos tristes, quando nós estamos preocupados, porque nós somos seres humanos, nós podemos
dobrar os nossos joelhos no nosso quarto. Irmãos, quando nós dobramos o nosso joelho no nosso quarto, quando nós levantamos as nossas vozes ao Senhor, é como se nós esquecêssemos de tudo. É como se todos os problemas desaparecessem naquele momento. E é isso, irmãos, que nós precisamos fazer pelo nosso mundo nesse momento. Ore pelas nações, dobre os seus joelhos, ore pelas nações. Meus irmãos, a Itália é um povo tão festeiro, a Itália é um povo tão bonito, é um povo tão maravilhoso, mas tem sofrido tanto. Ore pela Itália, ore pela China, ore pela Espanha, ore pelas nações. A igreja precisa se levantar neste momento para enfaixar as feridas. A igreja precisa se levantar neste momento para colocar bálsamo nas feridas. A igreja precisa se levantar neste momento como uma igreja amorosa, para mostrar a fé na prática. É um momento que muitos de nós não podemos sair de casa. Mas quem disse que nós precisamos sair de casa para fazermos a obra de Deus, irmãos? Nós estamos confinados, muitos de nós estamos confinados, mas a palavra de Deus não está confinada. Nós temos os meios tecnológicos, nós podemos ligar para as pessoas, nós podemos ver as pessoas, eu estou falando com você, nós podemos orar com as pessoas em tempo real. Meus irmãos, vocês não têm noção de quantas horas nós temos dedicado para orar com as pessoas, para ler a Bíblia com as pessoas, algo que não acontecia antes tem acontecido agora, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que chamam a Deus, daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito de Deus. Meus irmãos, a alegria do Senhor se manifesta também quando nós pensamos nisso. Sabe o que a palavra de Deus diz? Todas as coisas cooperam ao bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nós amamos a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam juntamente. Até mesmo as circunstâncias negativas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não somente as circunstâncias positivas, mas também as circunstâncias negativas. Romanos 8:28. Nós precisamos, meus irmãos, redescobrir isso. Precisamos olhar muitas vezes o lado positivo nas situações e nas circunstâncias adversas, e seguramente Deus terá muito que nos ensinar. Meus irmãos, eu estou terminando a minha palavra, mas nesse momento talvez você esteja se perguntando: Pastor Fábio, você está aí na Itália. Eu tenho ouvido falar muito da Itália. Eu tenho ouvido falar que dezenas de milhares de pessoas estão com o coronavírus. Eu tenho ouvido falar, Pastor Fábio, que milhares de pessoas têm morrido. Eu tenho ouvido falar, Pastor Fábio, que o país está muito preocupado. Eu quero dizer para você que tem várias coisas que você pode fazer. E eu quero dizer para você que você não tem que orar só pela Itália, mas você tem que orar pelo mundo. Pastor Fábio, mas eu quero me envolver com a obra missionária. O que eu posso fazer? A palavra de Deus diz que nós podemos, em primeiro lugar, nós podemos orar. O irmão, a irmã não tem ideia do que acontece no mundo espiritual. Nem eu consigo contemplar e vislumbrar, humano que sou, o que acontece no mundo espiritual quando nós dobramos os nossos joelhos para orarmos, para intercedermos. Meu irmão, minha irmã, missões mundiais precisa das tuas orações. E eu quero convocar a você a dobrar os teus joelhos aonde você estiver, colocando a Itália diante de Deus, colocando a China diante de Deus, colocando a Espanha diante de Deus, colocando as nações diante de Deus, para que os missionários tenham força, para que os missionários tenham ousadia, para que os missionários tenham intrepidez, para que os missionários tenham criatividade, estratégia,
estratégias para levantar a voz e pregar o Evangelho em meio a situações difíceis, para que os missionários possam se apresentar como instrumentos diante de Deus para demonstrar amor a essas pessoas que precisam de amor, pessoas que estão carentes de amor. Você pode contribuir com missões mundiais orando, mas você pode contribuir também com missões mundiais ofertando. O dízimo você dá na tua igreja, mas a oferta você pode reverter para missões mundiais. Meus irmãos, se nós estamos aqui no campo, é porque você tem segurado as pontas aí. Se nós estamos aqui no campo, é porque você tem pegado parte do teu salário e tem investido em missões mundiais. Nós sabemos que não tem sido fácil. Nós sabemos que nós não damos o que sobra, nós sabemos que as nossas ofertas são sacrificiais, mas eu quero te encorajar a continuar. E agora, diante do cenário mundial, eu quero te encorajar mais do que nunca a estar investindo na obra de missões mundiais e não desistir, porque nós missionários precisamos das tuas ofertas para estarmos no campo. Os projetos de missões mundiais precisam das tuas ofertas para poderem existir no campo. Milhares de crianças precisam das tuas ofertas, milhares de refugiados precisam da tua oferta, milhares de pessoas precisam da tua oferta para ouvirem falar do Evangelho de Cristo, para serem cuidadas através das nossas vidas. Meus irmãos, mas vocês também podem se apresentar como voluntários. Nós estamos trabalhando aqui na Itália num projeto maravilhoso de plantação de igrejas. Nós temos um projeto de plantação de igrejas, nós temos um projeto com refugiados, nós temos um projeto de transmissão do DNA missionário, mas eu quero dizer que na nossa igreja tem espaço para você, sobretudo para você que é músico. Nós temos uma carência muito grande de músicos. Quem sabe Deus tem dado a você o dom de tocar um instrumento. Quem sabe Deus tem dado a você a possibilidade de estudar música. E muitas vezes você tem se perguntado: Deus, por que eu estudei? Por que eu toco tão bem assim? Eu gostaria de fazer algo mais. Eu quero desafiar a você que tem a disponibilidade de 1 mês, 2 meses, 3 meses, de repente até mais tempo, a se apresentar à Junta de Missões Mundiais, para que você possa passar um tempo aqui conosco, abençoando o povo italiano através da música. Mas eu quero encorajar você também a mobilizar a tua igreja, a mobilizar o teu irmão, a tua irmã, aqueles que ainda não conhecem os campos de missões mundiais, falar para ele: olha, entra lá no site, dá uma olhada lá nos projetos da junta, lê um pouco sobre os missionários, vamos participar, vamos nos envolver e juntos nós faremos grandes coisas para o Senhor. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Você está disposto? Você está pronto? Eu estou disposto. Eu estou pronto. Eu estou transformando o mundo com a alegria de Jesus. E você também pode fazer o mesmo. Transformar o mundo com a alegria de Jesus, através das tuas orações, através das tuas ofertas, através do teu voluntariado e através da tua mobilização. Igreja do Brasil, povo de Deus, que Deus abençoe grandemente a tua vida.